Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Que as consolações do Espírito Santo de Deus nos alcance. Amém. Hoje, o Senhor me trouxe para o livro de Isaías, no capítulo 49. O servo do Senhor é a luz dos gentios. Então Isaías disse: escutem, terras do mar, e vocês, povos de longe, prestem atenção. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Isaías falando. Ele fez a minha boca como uma espada aguda. Na sombra da sua mão me escondeu. Ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Ele fez dele, de Isaías, uma flecha polida e aí guardou na aljava dele, para no momento certo usá-la, usar Isaías como instrumento nas mãos do Senhor. Instrumentos que alcançam aquilo que precisa ser alcançado. Que liberta aquilo que precisa ser liberto. E aí Isaías continua. E me disse, você é o meu servo. Ele diz que o Senhor preparou ele, pegou aquela flecha, poliu ela, para ela ser polida, ela sofreu alguma coisa para que ela se tornasse polida. E aí ele disse, você é meu servo, você é Israel, por meio de quem hei de ser glorificado. Porque vocês sabem que Isaías foi um profeta que anunciou a vinda do Salvador, do Cordeiro Santo de Deus, que ia morrer por nós. Isaías anunciou Jesus Cristo. Isso os 400 anos antes da vinda de Jesus. Na verdade, mais de 400 anos. Um pouco mais de 400 anos. E ele continua. Ele diz que o Senhor disse que ele era o servo dele e que por meio dele o Senhor ia ser glorificado. O nome do Senhor ia ser glorificado. Mas eu disse, olha o que ele disse, quando o Senhor se revelou para ele, falou para ele o que ele era. Um servo, uma flecha polida, guardada na aljava do Senhor. Mas eu disse, tenho trabalhado em vão, gastei as minhas forças por nada e à toa. Todavia, o meu direito está diante do Senhor. A minha recompensa está diante do meu Deus. Mas agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para trazer Jacó de volta e reunir Israel a ele. Porque sou glorificado diante do Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, ele diz, para você é muito pouco ser o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Aqui o Espírito Santo de Deus está se revelando, está fazendo a revelação sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa salvação. O Senhor, Deus Pai, enviou o seu Filho Jesus Cristo
para morrer por nós, para nos salvar, para pagar o preço do pecado que é a morte, com a própria morte dele, Cordeiro Santo, imaculado. Não havia pecado no Senhor Jesus. O Senhor, o Redentor e Santo de Israel, diz ao que é desprezado, ao que é detestado pelas nações, ao servo dos dominadores: os reis o verão e se levantarão. Os príncipes se inclinarão diante de você por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que o escolheu. Toda a terra vai se prostrar diante do Senhor Jesus, quando ele voltar na sua glória. Todos os reis se prostrarão diante do Senhor, se renderão diante do Senhor. Todos os arrogantes, todos os que se acha autossuficiente, que não precisa de Deus, vai se prostrar nos pés do Senhor, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, pois ele virá na glória. Ele virá. O Senhor Jesus vai voltar. E nós devemos estar preparados ou para irmos ao encontro dele na glória, se nós morrermos antes de sua vinda, ou então vamos presenciar isto que vai acontecer, irmãos, que na palavra de Deus está mais do que comprovada. O próprio Senhor Jesus disse que ia voltar. Ele vai voltar. E nós não devemos estar desapercebidos disso, ignorantes disso. De que adianta conhecer toda a ciência do mundo, mas não conhecer a verdade? Não adianta de nada, porque se você conhece a verdade, ela te liberta. Mas se você só tem conhecimento da ciência do mundo, seu conhecimento é limitado. Mesmo que você tenha muitas formaturas, muitas graduações e pós-graduações, de nada serve para a sua alma. Você precisa conhecer a verdade que liberta. A restauração de Israel. Assim diz o Senhor: no tempo aceitável, eu escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eu o guardarei e o farei mediador da aliança com o povo, para restaurar a terra e repartir as propriedades devastadas. Para dizer aos presos: saiam da prisão. E a pior prisão é a da alma. A pior prisão é a da alma. Porque você pode estar com o seu corpo livre aqui fora, mas você está escravo de Satanás. Esta é a pior prisão. É desta que você precisa ser liberto o mais rápido possível. Mas você tem que tomar uma iniciativa, abandonar o pecado e se voltar para a vida. Para dizer aos presos: saiam da prisão, e aos que estão em trevas: venham para fora. Saiam das trevas. E eu vou ler, irmãos, uma passagem do livro Mananciais no Deserto. Ele é datado do dia 7 de julho. Mas eu vou ler hoje, 12 de novembro de 2020. Fez-me como uma flecha polida,
Isaías 49:2, que foi justamente a minha leitura aqui. Ele fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Aí ele vai falar, o autor, ele vai fazer uma analogia, para você ter uma ideia mais precisa do que Deus quer falar com você nesta manhã. Em Pescadero, na costa da Califórnia, há uma famosa praia de seixos. A linha de espuma branca, com seu rugido constante, vem e dá sobre as pedrinhas, chocalhando e ressoando. A água vem com força, bate naquelas pedrinhas e elas ficam chocalhando e ressoando, emitindo som das pancadas de uma com a outra. Elas ficam se batendo umas com as outras. Elas são arrastadas impetuosamente pelas ondas e jogadas para um lado e para outro. Roladas, atiradas umas contra as outras e de encontro aos recifes ásperos. Ainda bate nas pedras dos recifes ásperos. E ali elas são jogadas pelas águas ali, e uma batendo na outra. E aí o que acontece com esse processo que parece tão doloroso? Já pensou se fosse o nosso corpo? Como doeria? Mas acontece com as pedras, os pedregulhos. E esse atrito dura dia e noite sem cessar. Nunca há uma pausa. E o resultado? Ele vai dizer agora. Turistas de todo o mundo afluem para lá, a fim de catar estas pedras lindas e arredondadas. Elas sofrem todo aquele processo e se tornam lindas, perfeitas, obra de arte. Elas se transformam, elas são transformadas. Assim como nós, nas provações que passamos, nos momentos difíceis de dor, deserto, sofrimento, estreito, vale, nós somos preparados pelo Senhor, através destas situações difíceis, para realmente sermos belos diante do Senhor, puros, lapidados, polidos, preparados para a boa obra que o Senhor separou para cada um de nós. Todos nós temos uma missão. Nós não estamos por acaso aqui na terra. E aí ele diz, e elas, estas pedras que ficam lindas e arredondadas, elas são postas como enfeite sobre escrivaninhas e em beirais de lareiras, em salas de visitas. Ou seja, elas são colocadas em lugar de destaque, de honra, porque elas realmente se tornam belas. É assim mesmo que Deus faz. E a beleza do Senhor é diferente da beleza do homem. É diferente daquela beleza que nós fazemos um padrão de beleza. Pronto, aquele padrão de beleza. As meninas morrendo de fome para ficarem magrinhas, porque agora o padrão de beleza é ficarem magrinhas. E as mulheres, antigamente, a minha mãe falava que quanto mais gordas, mais redondas, mais bonitas elas eram, mais admiradas. Olha como muda o padrão do homem. Mas o padrão do Senhor não muda. É a santidade. É o fugir do pecado. É andar separado do mundo. Nós não devemos andar em conformidade com o mundo. Se o mundo não estiver incomodado com você,
você está em falta com Deus. Porque o mundo jaz no maligno. E quando você anda em conformidade com a vontade do Pai, você incomoda as pessoas. Você é desagradável, indesejada. Você não é uma visita querida. Porque já se sabe que você vai falar alguma coisa sobre a vontade do Pai. E aí você vai mexer com a minha vontade. Aí você vai estragar a minha vontade. Minha vontade é totalmente contrária à vontade do Pai. Você vem aqui me visitar só para me incomodar? Nós não somos desejados pelo mundo quando nós estamos agradando a Deus. Jesus disse que nós não somos do mundo, como ele também não o é do mundo. O mundo está perdido, mas o Senhor veio nos resgatar através da morte de cruz do seu Filho e nos resgatou do império das trevas e nos levou para uma grande luz. Nós temos agora esperança de vida eterna nele. Mas nós devemos permitir que o Senhor faça da forma que ele quiser. Ele sabe como é melhor. Ele sabe trabalhar cada um de nós de forma individual, totalmente individual. A forma como Deus trabalha na minha vida não é a mesma forma que ele trabalha na sua vida, nem na mesma forma que ele trabalha na vida de outra pessoa que você conheça. Nós somos para Deus valiosos. Essas pedras que precisam ser polidas pelas mãos do Senhor. Que Ele faça como Ele quiser. Ele só quer o melhor para nós. Então elas ficam em lugar de destaque, como enfeite sobre escrivanias e em beirais de lareiras em salas de visitas. Em lugares de destaque. Mas vá um pouco mais adiante, o autor do livro diz. Contorne aquele Recife que é um anteparo contra a força do mar. Contemple lá o lugar onde as pedras são polidas. Ali, naquela enseada quieta, abrigada das tempestades e sempre banhada pelo sol, você encontrará abundância de seixos que nunca foram procurados pelos visitantes. Porque são deixados ali sem que ninguém os procure. Aí ele vai responder. Pela simples razão de que escaparam à fúria e ao atrito das ondas. Elas escaparam do tratamento. Elas não foram tratadas para ficarem prontas. Elas escaparam do tratamento. E a quietude e a calma os deixaram como eram. Continuaram ásperas, aquelas pedras, angulosas e despidas de beleza. Ficaram sem graça. As pedras que não foram tratadas, não foram trabalhadas, não foram polidas. O polimento vem pela tribulação. Ele termina dizendo isso. O polimento vem pela tribulação. Aí quando ele explica, ele conclui dizendo, visto que Deus sabe qual a brecha que vamos ocupar, Ele sabe para que nós viemos à Terra. Ele sabe. Mesmo que você ainda não saiba. Mesmo que você ainda esteja perdida e tentando escapar do tratamento.
fugindo da realidade, fugindo da presença. Fugindo da presença do autor de sua vida, que quer te abençoar, tratando você. Mas visto que Deus sabe qual a brecha que vamos ocupar, confiemos nele para nos preparar para ela, para nos ocupar. Já que ele sabe que trabalho iremos fazer, confiemos nele para nos adentrar convenientemente. Vamos deixar que ele nos trate para que a gente realmente fique adequado àquele lugar que ele quer nos colocar para trabalhar para ele. Não que ele precise do nosso trabalho, nós que precisamos trabalhar para ele. E tem pessoas, o teu próximo, que precisa do seu trabalho. E a última frase que o autor deixou. Primeiro eu quero reler a frase que diz tudo. Deus sabe qual a brecha que vamos ocupar. Então confiemos nele para nos preparar para ficar no lugar que ele quer que fiquemos. Já que ele sabe que trabalho iremos fazer, confiemos nele para nos adestrar convenientemente. Quase, aí a última frase, quase todas as joias de Deus são cristais de lágrimas. É a última frase. Quase todas as joias de Deus são cristais de lágrimas. Nós sabemos que o Senhor acolhe a lágrima daquele que o procura. Quando você chora diante de uma pessoa amiga, alguém que você confia, você desabafa, é bom, você desabafa. Isso faz bem. Dá um alívio em você. E aquela pessoa, ela vai ouvir você, é importante ela ouvir. Ela vai sentir, ela vai se preocupar com você, ela vai orar por você, ela vai buscar uma solução, uma forma de te ajudar. Mas, infelizmente, nem sempre essa pessoa vai poder te ajudar. Agora, se você recorrer ao Senhor, ao autor de sua vida, independente de qual seja o problema, eu garanto a você que ele resolve. Ele resolve. Então, toda lágrima que você derrama diante do Senhor, ela não é em vão. O Senhor acolhe as nossas lágrimas e nos trata. Muitas vezes ele permite a lágrima. Sim, ele nos ama a este ponto. Olha como ele nos ama. Às vezes, sem você passar pelo estreito, você se aparta de Deus. Você perde a bênção de andar com Deus. Você perde o melhor do banquete espiritual. Se você não chorar aquela lágrima, nós não entendemos muitas coisas espirituais. Eu estou longe de entender muitas coisas. Mas de uma coisa eu já entendi. O Senhor, o nosso Criador, tem o melhor para nós. Tem o melhor para você. Então, mesmo que hoje você esteja sofrendo o tratamento espiritual, glorifique a Deus. Comece a agradecer a Deus
que ele teve o cuidado de puxar você da sua inércia espiritual, sacudir você, tirando o lixo que estava em você, lavou você, está lavando você com as águas que vêm do Espírito Santo de Deus, do trono dele. Ele está lavando você, purificando você, polindo você com o fogo do Espírito, refinando o ouro espiritual que é você. E neste tratamento, muitas vezes você sente a dor dele. Você sente, porque Deus é a pura verdade. Ele é autêntico. Às vezes precisamos passar por situações muito difíceis. Muito difíceis. Mas ele está sustentando você. Ele está resgatando você. Ele está libertando você. Polindo você. Moldando você. Depois de bem derretido o seu ouro, no fogo do Espírito Santo de Deus, você, quando estiver maleável, você será moldado, moldada pelo Senhor, transformada. O seu caráter vai sofrer uma transformação. E muitas vezes, nesta transformação, tem lágrimas. Mas o Senhor pode fazer de você uma joia muito rara, muito especial, uma joia belíssima, que o Senhor vai colocar você num lugar de destaque, na sala de visita, naquela escrivaninha tão linda, espiritual, vai estar ali, aquela pedra lapidada pelo Senhor, transformada pelo Altíssimo. E você vai se alegrar muito. Você vai sorrir muito ainda. Você vai ter muitos motivos de riso. Quando José passou por toda aquela aflição, quando o Senhor deu a ele o filho, Manassés, significa esquecimento. Esquecimento, porque ele disse que ali ele esqueceu das dores que ele passou, quando ele recebeu aquele filho, Manassés. Que Joás não, de ontem que eu li para vocês. Agora fugiu o nome, porque Joás também é descendente, mas eu quero falar do Gideão. Gideão, que é descendente de Manassés. Descendente de Manassés, que foi o esquecimento de José da dor. Quando você chegar, quando o Senhor preparar você, oh, aleluia, Ele vai fazer de um jeito tão lindo que você vai dizer, eu estou como quem sonha. Eu estou como quem sonha, como diz no Salmo 126. Você vai ler esse salmo, porque o Senhor já me deu esse salmo como resposta de oração. Salmo 126. Olha como ele é lindo. Sabe como é o título desse salmo? 126. É consolo para os que choram.
Deus quer te consolar hoje. Ele está só te lapidando. Tenha calma. Não perca a fé. Olha o que ele disse aqui. E é o que você vai dizer. Você vai dizer isso. Quando o Senhor tiver já preparado você, quando você já estiver pronto para servi-lo, pronta para servi-lo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. É assim que você vai ficar. É assim. É assim que Deus vai fazer você ficar. Só Ele pode fazer isso por nós. Então, entre as nações, se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Você vai dizer isso. Por isso, estamos alegres. É assim que você vai dizer. Você vai dizer: por isso que eu estou alegre. Porque o Senhor encheu a minha boca de riso. Quando você ficar no centro da vontade do Pai, quando você deixar que Ele decida o que é melhor para você, quando a sua vontade ficar subjugada, submetida à vontade do seu Criador, do seu Pai, do autor de sua vida, você vai ser verdadeiramente feliz e vai ficar como quem sonha, e sua boca vai se encher de riso, e os seus lábios de louvores a Deus. É assim que o Senhor faz. Ele vai te consolar, sim, mas deixa Ele trabalhar você. Enquanto você está sendo trabalhado, trabalhada, glorifique a Deus. Passe pela prova dando glória a Deus, como tem naquele hino. É muito bom você entender isso. Quando você olhar para o Senhor, você vai entender. O melhor de Deus está por vir na sua vida. Receba. Amém? É até aqui. Vamos orar? Amado Deus e Pai, adorado de minha alma, Senhor da minha vida, eis-me aqui. Faça em mim conforme a tua vontade. Assim como o Senhor colocava as águas, deve estar acontecendo até hoje ali naquele lugar. As águas jogando as pedras sobre os recifes. E ali os seixos de pedras vão sendo trabalhados, quebra os agudos delas, quebrando aquilo que precisa ser quebrado, retirando aquilo que tem que ser retirado, tratando, lapidando, polindo. Eis-me aqui, Senhor. Faz em mim o teu querer. Abençoa este canal que é teu. Abençoa a tua serva. Abençoa todas as pessoas que estão agora ouvindo esta palavra. Abençoa este meu irmão, esta minha irmã. Abençoa, Pai, essa pessoa que está hoje sendo lapidada pelo Senhor, para que ela possa sentir o refrigério do teu amor, mesmo na dor. A tua presença, meu Deus, que é fundamental. Que ela possa sentir que o Senhor está com ela. É isso que eu te peço, Pai. No nome do teu Filho Jesus Cristo. Eu também te peço, Pai,
pela família e pelo rapaz que fez a cirurgia ontem. Não, que fez a cirurgia dia 10, nos Estados Unidos. A remoção de um tumor maligno no cérebro. Chega ali, meu Pai. Repreenda todas as células cancerígenas. No nome do teu Filho Jesus Cristo. Lava com o sangue do Cordeiro. Faz o milagre sobrenatural. Assim como o Senhor fez com meu sobrinho, que sabia da gravidade da doença dele, por ser médico. Sabia da gravidade. E ele viu o teu mover. Porque quando a medicina dizia que não era tempo dele ficar bom, ele estava bom, saudável. No diagnóstico, no exame, deu ausência da doença. Aí, quando eles fizeram todo o tratamento dele, mesmo com esse diagnóstico de ausência da doença, apareceu a doença mais grave, no estágio mais grave. E aí o Senhor disse: entendeu que eu sou Deus? E aí fizeram todo o tratamento, mas sabendo que ali já não sabiam mais o que ia acontecer, porque, como a médica disse, a situação era diferente, era excepcional, pois quando pensavam que a doença ainda estava, deu ausência. E quando pensavam que ia dar ausência da doença, mesmo que houvesse de retornar depois de tantos anos, mas acusou que a doença estava lá. E quando eles pensavam que estava lá, a doença estava ausente, a doença já tinha ido embora. O Senhor já tinha retirado do corpo do meu sobrinho todas as células cancerígenas. Não deixou uma, para a honra e glória do meu Senhor. E assim, Pai, eu vos peço, visita esse menino lá no hospital, onde ele está agora, nos Estados Unidos, e restabeleça a saúde daquele jovem. Mas revele-se para ele, Pai, para que ele não pense que foi a medicina, que foram apenas os médicos, para que ele entenda que ele foi visitado pelo teu Espírito Santo. Eu estou te pedindo no nome de Jesus que o Senhor visite toda essa família e que eles conheçam mais de ti, como nós tivemos a experiência dolorosa de conhecer através da enfermidade do meu sobrinho em 2017, 2016, 2017. E o Senhor nos visitou, nos jogou nas pedras, nos jogou como pedras nos recifes. E a nossa fé foi trabalhada pelo Senhor. Oh, aleluia! Nós fomos lançados. Por muitas vezes eu procurei o chão, Pai, e não encontrava o chão. Aí me ajoelhava, Pai, diante de Ti e clamava: Senhor, Tu és o médico dos médicos. Vem no socorro, Pai, de Graco, o meu sobrinho. Vem, Pai. Faz o Teu sobrenatural, Senhor. Faz, Senhor. E aí, de repente, na presença do Senhor, eu voltava a me firmar na rocha e prosseguia. E prosseguia pela fé. Cada dia. Cada dia. Tinha dias tão difíceis, meu Pai. Tão difíceis. Que eu ficava sem saber como falar. Ora, se o Senhor tinha dito que a enfermidade era para a honra e glória do Senhor, era para a vida, que ele não ia morrer desta enfermidade. E os médicos lá no exame disseram que a coisa tinha piorado. E eu ficava: Senhor, 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 Senhor. E o Senhor nos socorreu. E assim eu te peço sobre esta família, sobre estas vidas, sobre este jovem, a tua graça, o teu favor. Primeiramente eu peço a tua salvação sobre toda a família.
e sobre a vida dele. E aí te peço a cura. No nome do teu Filho Jesus Cristo eu te peço. Eu te peço, Pai, pela recuperação total da saúde de Jandira e a tua graça, a tua unção sobre a vida espiritual dela. Firma ela, Senhor, na tua rocha. Firma ela em ti. Ela e toda a sua família, toda a sua parentela. Restabeleça a saúde de Hermínio, Pai, meu primo. Eu estou consagrando a vida espiritual dele e o físico dele ao Senhor. E clamo, Pai, pela cura de Hermínio, meu Deus. Restabeleça a saúde dele, Pai. Vai ali nas suas células, Pai, e faz o teu sobrenatural sobre a vida dele. A vida espiritual e o físico dele. Para que ele possa realizar o seu sonho de voltar a morar na cidade onde ele nasceu, em Paraú, no sertão, Pai, do Rio Grande do Norte. E para que a gente possa comemorar, meu Pai, como nós nos alegramos tanto com a saúde de Graco. Graco hoje, Pai, é um médico diferente dos outros médicos. Ele teve uma experiência íntima com o Senhor. Ele é um médico polido pelo Senhor, tratado pelo Senhor. Por isso que ele está em lugar de destaque, meu Pai. Por isso que ele procura ajudar o próximo. Ele trabalha para o Senhor. É por isso, Pai, que o Senhor nos permite passar por estreitos. Para que possamos ter a oportunidade da vida eterna. Muito obrigada, meu Pai, por todas as situações difíceis que eu já passei. Eu te agradeço e te glorifico. Eu te exalto, Pai, por todas as vitórias que o Senhor já me concedeu. Por tudo, meu Pai, por tudo. Abençoa, Pai, todas as famílias da terra, todos os seres viventes. Abençoa, meu Pai. Abençoa todo o universo que a ti pertence. E abençoa o teu povo. Livrai-nos das ideologias satânicas que estão, Pai, roubando os nossos jovens, as nossas crianças, a inocência das nossas crianças, que estão roubando a paz das pessoas, a alegria das pessoas. Livrai-nos, Senhor. Livrai-nos. E tudo isso que eu te peço é no nome do teu Filho, Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, ressuscitou no terceiro dia, passou 40 dias aparecendo ainda aqui na terra, instruindo os seus discípulos, os apóstolos, e depois subiu aos céus e está sentado à tua direita, intercedendo por nós. E vai voltar. Sim, vai voltar. Assim disse o Senhor, e é nisto que nós confiamos e esperamos, na tua volta. Seja conosco, ó Pai, que venha o teu reino sobre toda a terra. É o que eu te peço, no nome do teu Filho Jesus Cristo, e já vos agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Amém. Como Deus é bom. Como Ele é grande. Passe essa palavra para outras pessoas. Não deixe essa palavra parar em você. Divulgue o máximo, porque esse canal não é meu, não. É do Senhor. Valorize o que Deus tem falado conosco. Valorize isso. Tente ouvir tantas vezes
você acha que há necessidade de ouvir. Até você receber essa palavra, se alegrar na certeza que o Senhor não nos abandona. Ele não nos abandona, jamais. Ele está no mesmo lugar, de braços abertos, esperando que você volte-se para Ele, para que você tenha uma vida plena e com propósito, servindo a Deus aqui na terra e depois uma vida eterna com Ele na glória. Amém? Amém.